Fala pessoal, tranquilo? O João aqui no canal JTech e hoje mais um super comparativo, dessa vez comparando o Nitro V15 3050 versus o Nitro V15 4050. Vamos ver se compensa pagar um pouco mais, vamos saber a diferença aí deles em jogos, tá bom? Trouxe aí 28 testes em 15 jogos, jogos competitivos, jogos single player, vamos aí analisar, ver se compensa pagar mais. Aqui no Fortnite tá 37% a mais de FPS. Espero que gostem e já vai deixando o like, que esse tipo de vídeo dá um trabalheira danada. Quem já acompanha aqui o canal sabe como é esse tipo de vídeo. Tranquilo? Lembrando, pessoal, que se você quiser comprar esse notebook, eu recomendo que você faça parte lá dos grupos de promoções. E quando tiver em promoção, seja o 3050 ou o 4050, eu vou postar lá no mais rápido possível para que você não perca a oferta, tá certo? Agora, se você quiser já dar uma olhada, eu vou deixar aqui uma lista do 3050 e do 4050 lá no Mercado Livre, que geralmente é onde está com o melhor preço e também tem cupom, tem muita oferta boa lá no Mercado Livre. Com certeza é o melhor lugar e também no mais vendido. Vai estar os links aqui na descrição, tanto dos grupos de promoções e também das listas dos notebooks, que eu separei para vocês os melhores anúncios, só em vendedor confiável e também nas lojas oficiais da Acer. Tá certo, pessoal? Vamos lá para alguns detalhes dos testes que eu vou mostrar para vocês. Algumas coisas que eu tenho que pontuar que são importantes, principalmente na questão dos processadores. Pessoal, na questão dos processadores, aqui o i5 13420H e o i7 13620H dos Nitro V15, tem um detalhe que eu vou mostrar para vocês, que eu vou até fazer um vídeo sobre isso, o que acontece em processadores de notebook gamer, quando a placa de vídeo também está sendo usada, né? Que eles, a grande maioria dos notebooks, não tem um desempenho máximo. No caso, por exemplo, do Nitro 4050, o processador ele fica limitado a 30 watts, a não ser que você diminua a potência da placa de vídeo, né? Mas em jogos, como a prioridade é a placa de vídeo, o Nitro V15 ele limita a quantidade de energia do processador, né? No caso das 3050, fica limitado a 35 watts no modo desempenho. E aqui no caso dos 4050 fica limitado a 30 watts. A diferença em jogos é pouca, bem pouca mesmo, a questão de i5 para o i7. Eu tenho alguns testes aqui, mas assim, vou mostrar para vocês essa questão aqui do CPU Profile. Ó, vou mostrar aqui primeiro o i5. Aqui o teste do i5. Observem somente, tem aqui o teste, a capacidade máxima, é claro, que o i7 ele vai ganhar. Mas em jogos usa poucos núcleos, mas precisa de que núcleos fortes. Então, observem esse teste aqui de 4 threads mais 8 threads. Observe aqui 3.500 com 4 threads, principalmente esse de 4, que é o que força mais ou menos aí 50 a 60% de carga no processador. E aqui o de 8 threads é um teste muito interessante também, para que a gente analise alguns jogos mais pesados para processador. Mas observe principalmente esse aqui de 4 threads. 3.500 pontos. Tem outro teste aí que eu vou mostrar para vocês, não é o único. Mas aqui é na versão i5. A versão i7, a diferença não foi tanto assim. Beleza que o i7 tem um clock maior, mas na questão de força bruta mesmo, potência, em 4 threads e 8 threads, e geralmente o jogo ele não vai usar a capacidade máxima toda. Então, não observe essa questão de 16 threads, o máximo, nunca vai usar a capacidade. A não ser que você bota um 4090, né? Com um processador desse. Então, nunca vai ter essa combinação. Então, aqui, ó, em 8 threads, a diferença foi um pouquinho, quase 10%. Mas aqui no 4 threads, que é o teste mais interessante que você possa olhar, a diferença não foi tanta. Eu tenho um teste aqui que eu tô fazendo, vou trazer um vídeo aqui só para vocês, mas na época eu não fiz com 4050. Que é a questão aqui de você pegar o CPU-Z e fazer esse multiteste para a gente analisar processador para placa de vídeo externa. E placa de vídeo externa, você tem que ter um processador mais forte possível para usar o máximo aí da placa de vídeo externa, que geralmente é mais forte que as de notebook. Então a gente tem que ver aí. Só que na época eu não fiz com o 4050. Mas só nesse teste aqui do CPU Profile a gente vê que a diferença para jogos não vai ser tanta. Mas é claro, se você pegar a questão de todos os núcleos, vai ter diferença. Ou não tanta. Em edição, considera aqui o de 8 threads, né, durante a render, né, porque a edição também ela vai usar poucos núcleos, mas ela precisa de núcleos potentes. Mas juntando todos os núcleos, realmente vai fazer diferença. Aqui fez 21.400 pontos. E aqui no i7 fez 25.026. Né? Aí já dá uma diferença
bem interessante, pelo menos nesse teste. Mas não quer dizer que o i5 seja fraco, não. Comparando aqui com o Ryzen 5600, que é um 6-core também da AMD, um processador muito, mas muito popular. Você vai ver muito PC Game aí com esse processador. E ele faz 21.500 pontos. Observe que a média aqui desse processador no site está 17.500. Só que no nosso teste aqui fez 21.400 pontos. Porque realmente, às vezes, a depender do notebook, tem essa variação aí. Alguns notebooks mais ultra finos, ele tem um desempenho menor. Já o notebook game ele vai ter um pau ali um pouquinho maior. Mas voltando aqui para os testes, usando a capacidade máxima, realmente ele vai ter diferença, mas o jogo ele não usa essa capacidade toda. Observando aqui mais um teste usando a capacidade máxima, ele fez aqui 11.400 pontos. Se você comparar com outros notebooks, ele não vai sair bem longe, né? Mas observe um detalhe aqui, ó, que é a questão da média de consumo durante todo esse teste. 56 watts apenas, né? Muito eficiente. Se eu pegar aqui o teste do G15, o 13450KX, que é um processador muito potente, ele faz 16 mil pontos. 16.535 mil pontos. É muita coisa, quase 50% a mais aí que o i5. Só que olha a média de consumo. 114 watts. Consumindo 114 watts. Não fizer essa quantidade de pontos, aí tem alguma coisa errada, né? Então, é uma coisa que é muita eficiência ali o Nitro. Se você fizer uma proporção aqui, vai ver quão o Nitro ele vai estar acima. A mesma coisa o i7, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas só para recapitular aqui, 11.400 pontos o i5. A versão i7, ela fez aqui 13.119 pontos em todo durante o teste, na época que eu fiz. E a média aqui do consumo ficou em 57 watts. Bem eficiente também, muito potente. Mas durante jogos a gente não vê essa potência toda, como eu estava dizendo a vocês. Fica limitado aqui a 30 watts. E o modelo Nitro 3050, como ele tem a placa de vídeo a 65 watts, eles liberaram um pouquinho mais para o processador. Então, em jogos que demandam um pouco mais processador, talvez tire um pouquinho a diferença aí para a questão do Nitro 3050. Era isso que eu queria mostrar para vocês, essa questão aí no Nitro i5 e i7, né? Que para jogos não vai ter tanta diferença. Eu falo isso porque tem o Nitro 4050, o i5 e o i7. E eu acho que pouquíssimos jogos vai ter muita diferença. Eu chuto aí no máximo, estourando aí 5%. E ó, depende do jogo, viu? Porque realmente o jogo ele vai focar mais, pesar para a placa de vídeo e menos para processador. Agora, se você puder pegar o Nitro i7, com certeza ele vai ser bem servido, porque tem a questão da diferença dos núcleos de performance, né? Então você pode até desativar os cores de eficiência, deixar só os de performance, só os núcleos mais potentes, aí realmente você pode pegar uma diferença aí interessante a depender do jogo. Na época eu não fiz esse teste, mas gostaria de ter feito. Mas é isso que eu queria passar para vocês, que realmente se você comparar a carga máxima, realmente vai ter diferença por i7, mas em jogos é um pouquinho diferente o cenário. Mas vamos embora aí para os testes, que tem muito teste para a gente analisar. E pessoal, reforçando mais uma vez que eu fiz o teste aqui no modo desempenho e aqui nas ventoinhas eu não deixo no modo automático. No modo automático realmente ele faz muito ruído, eu já até mostrei algumas vezes aqui para vocês. Eu sempre testo aqui no modo personalizado e coloco aqui em 50 ou 60%. Você controla aqui nas setas, só ir passando aqui nas setas. E eu deixo aqui em 60%, que é um ruído bem tranquilo. E aqui nessa parte aqui da GPU, também em 60%. No modo automático, realmente aí faz muito barulho. E aqui no GPU-Z, tá aqui o processador. E BIOS 1.26, mais atual. 32 GB de memória, é uma memória da Crucial, no slot 1 e no slot 2, também da Crucial. Ambas de 5.600, mas trabalhando em 3.200, tá bom? De informação importante é essa, lembra de colocar aqui no modo personalizado. Não jogue aqui no modo automático, que aí realmente o ruído pode lhe incomodar. Principalmente se você não tiver com headset game, essas coisas. A temperatura vai ser bem parecida. O Nitro não é um notebook quente, então você pode botar aí em 50, 60% ou até menos, se você quiser menos ruído. Você vai ver que a temperatura vai ficar bem parecida com o modo automático, que realmente faz muito barulho. Primeiro jogo aqui foi o Fortnite. Esse primeiro teste eu fiz aqui no médio, sem DLSS, sem FSR. É claro que se a gente ativar essas tecnologias dá para extrair um pouco mais de FPS. Só que o Fortnite é um teste interessante porque ele é um jogo que pesa também bastante aí para a placa de vídeo, não somente processador.
os jogos competitivos, geralmente, eles pesam bastante para o processador, um pouco menos para a placa de vídeo. Só que o Fortnite ele é um pouco mais balanceado. E aqui no médio, a média para 3050 foi 90 contra 123. 37% de diferença aí de desempenho aqui no médio. Também testei no alto. No alto vai pesar um pouco mais para a placa de vídeo, um pouco menos para o processador. Sempre vai ter essa balança aí, a depender do ajuste do gráfico. E aqui no alto, a diferença foi um pouco maior, quase aí beirando os 40% mais ou menos. E a 4050 ela fica bem melhor, pelo menos aqui no Fortnite, né? A diferença foi 57% para 4050. Aqui com o CS2, no CS2 eu fiz o teste no preset baixo. É claro que dá para você fazer alguns ajustes aí, fazer algumas configurações. Não é o mais recomendado jogar no baixo, até porque você perde alguns detalhes. E aqui também é o benchmark, tá bom, pessoal? O benchmark é só para a gente fazer uma equiparação para não ter muita diferença, porque na prática vai ser uns 20% a menos aqui em comparação ao benchmark. E aqui no benchmark a diferença foi 240 contra 308. Teve uma diferença aí não tanta, até porque é um jogo mais focado no processador. Mas também eu fiz o teste no alto. No alto aí sim, vai pesar menos para o processador e mais para a placa de vídeo. Então a gente consegue ver aí, comparando os dois testes, se tiver uma placa de vídeo melhor, com certeza vai ser mais diferença. A gente consegue mensurar essa diferença. E colocando no alto, foi 46% de diferença aí de FPS. Testei aqui no PUBG. PUBG, pessoal, como esse teste aí com a 4050 faz um pouquinho de tempo, pode tá estranho, tá 60 FPS para 3050 aí no preset baixo e apenas 119. E olha que a versão 4050 que eu testei foi com i7, então é um asterisco aí, eu trouxe para vocês, mas para mostrar o desempenho na 3050, mas eu acredito que se eu retestasse a 4050 não ia ser tanto assim. Até a 3050 ganhou 34% diferença aí no teste. Fiz o teste também no Ultra, testando aqui no Ultra, aí a diferença, claro, no Ultra vai pesar mais para a placa de vídeo e menos para o processador. Então, naquela época, ainda fez a 111 mais ou menos de média aí para 4050, mas ainda assim não foi tão distante aí para 3050. Atualizações, pode ser o driver também da placa de vídeo, e aí a diferença no Ultra foi apenas 10%, tá bom? Rainbow Six Siege, aí a diferença, aí a gente vai ver a diferença aí por causa do processador. Um jogo competitivo, a maioria desses jogos competitivos eles são mais pesados com muito FPS, né? Vamos dizer, na casa dos 200. É um jogo muito focado no processador. Quanto mais FPS, são jogos, basicamente, quem tiver o melhor processador vai ter mais diferença. Então aí, eu acredito que foi por causa do processador. A média de 242 contra 319, 32% aí de diferença. Sempre que tem um jogo assim competitivo, muito FPS, eu testo também no alto. Também para que eu possa comparar com placas de vídeo mais novas, daqui a 1, 2 anos, para que a gente tenha essa percepção, né? Mas testei no alto aí, claro, vai pesar mais para a placa de vídeo e menos para o processador. Mas ainda assim, se manteve aí a mesma diferença de porcentagem de desempenho, 33% a mais. Ainda assim, está uma taxa de FPS altíssima. Agora aqui vou trazer para vocês os jogos da Sony. Começando aí por God of War. Eu testei no preset alto, tá? Na 3050 é recomendado que você jogue no preset ali original, que é o original do PS4, bota aí um DLSS. Mas como na época eu testei a 4050 no alto, eu também trouxe a mesma coisa. Agora aqui no God of War a diferença é muito, muito grande. Ficou aí na faixa dos 42%, testando aqui no alto, sem DLSS, sem nada, né? Se você botar DLSS qualidade, vai melhorar bastante essa questão. Mas ainda assim, no alto, a 3050 rodou na faixa dos seus 60 FPS. Ainda assim, tá muito bom, na minha percepção, né? Mas eu jogarei no original ali, com DLSS qualidade, equilibrado. E quanto mais FPS aqui, um jogo muito frenético, né? Principalmente jogando no PC, fica melhor ainda. Testei também no Ultra e a diferença foi 98%, o dobro de FPS para 40, 50. Jogo aqui do Miranha, o remaster
ainda o 1, tá bom? Na época eu não tinha testado o 2 ainda, na 4050. E aqui, pessoal, é um jogo muito focado para processador também, né? Claro que a 4050 vai impactar bastante também, só que esses jogos de mundo aberto, muito NPC, muito spread e tal, então são jogos muito pesados para processador. Para ambos, né? Mas são jogos que diferenciam um pouquinho aí a mais. E a média aí, no muito alto sem DLSS, foi 35% a mais para 4050. Ativei também o DLSS qualidade, ainda assim no preset muito alto, e a diferença diminui um pouco, porque o DLSS realmente ele ajuda bastante nessa questão aí, aumentar o FPS, essa questão do upscaling, né? Sem perder muita qualidade. Então, o DLSS qualidade ainda tá bem tranquilo. Alguns jogos DLSS equilibrado ainda fica bem tranquilo. E a diferença caiu aí para apenas 13%. Mais um jogo aí da Sony, Ghost of Tsushima. Testei aqui no alto, DLSS qualidade, tá bom? Esse jogo aí, quando eu zerei, eu joguei no médio. Joguei no G15 mesmo. Joguei no médio, eu queria o máximo FPS possível. E DLSS qualidade, ficou na faixa de 70, 80. E olha que esse jogo tem o gerador de quadros, né? Ainda assim ficou bem tranquilo. Acho que no alto não é para 3050 não. E aqui a diferença, 67% para 4050. Ativando aqui o gerador de quadros, dá para você usar nesse jogo, né? Dá para você usar o DLSS mais o gerador de quadros da AMD. Eu acho que nesse jogo acho que já foi implementado nas novas atualizações o DLSS 3, né? O gerador de quadros da NVIDIA. Isso para a geração 40. E ainda assim aqui no alto, que esse jogo aqui no alto fica lindíssimo. Esse jogo aqui você tem que jogar com uma qualidade boa, porque é um jogo muito bonito. E aqui a diferença ainda ficou 46%. Próximo jogo aqui, The Last 1. Na época ainda não tinha lançado o The Last 2 para PC. E aqui eu testei no médio. É recomendado você jogar no médio, placas de vídeo de 6 GB. No alto já é para placas de vídeo de 8 GB. E acima de 8 GB para o Ultra, né? Eu acredito que é o Ultra. Acima de 8 GB. No mínimo 12 aí, 10, 12. E aqui a diferença, mais um jogo aqui da Sony, a diferença ficou 44% para 4050. Que aí realmente é outra arquitetura. É muito bom. Mais um jogo aqui também que dá para ativar o gerador de quadros junto com o DLSS. E aqui a diferença, claro, esse gerador de quadros quando você ativa é um recurso que é trabalhado no processador. Então, se você tiver um processador mais forte, dá ajuda ainda mais, porque vai ser 100% ali processado, vamos dizer, no processador. E aí a diferença ficou 44%. Realmente a geração 40 nesses jogos da Sony é muito, muito bom mesmo. Mais um jogo aqui, o Forbidden West, né? O Horizon. Coloquei aqui no preset médio, DLSS qualidade, já com o gerador de quadros, tá bom? E aí ficou bem jogável, assim, a faixa dos 80 FPS para ambos. E mais um asterisco, assim como o do PUBG, né? Na época, eu acho que os drives não estavam tão otimizados para esse jogo. E a 3050 ganhou. Ainda com 5, aí não faz sentido, 2% a mais, né? Assim também, testei no alto. Esse jogo aí eu acredito que no médio, para ambas, você vai estar bem servido de jogabilidade. Vai conseguir jogar muito bem. É porque é um jogo que pesa bastante também para a VRAM, né? A questão de 6 GB, né? E aqui, eu subindo aí para o alto, aí a 4050 ultrapassou. Lá no médio, isso com gerador de quadros, né? 13% aí de diferença. Então, deixo esse asterisco aí. Trouxe o teste, mas deixo essa observação. Próximo jogo aqui foi o Resident 4 Remake. Tá bom? Um jogo excelente, eu acho que traz nostalgia para muita gente aí, o clássico, né? Esse aqui é o remake. Tem um preset equilibrado, tem um preset Ray Tracing e também tem um preset gráficos. Esse teste aqui, um preset equilibrado, ainda assim o jogo vai estar muito, muito bom. E na 350 já está na faixa dos seus 66 FPS, mas claro, a 4050 é 38% mais FPS. Realmente esse salto aí de desempenho é bem nítido, né? Aqui também trouxe o teste no preset gráficos. Testei no preset equilibrado, agora no preset gráficos. Novamente aí a gente já tem uma diferença aí beirando aí os 50, 40%
para 40-50. E observem, claro, eu esqueci até de comentar, observem o consumo dos notebooks, né? Aqui no preset gráficos ficou em torno de 28% para 40-50. Você observa que a média está mais ou menos entre 30% e 40% a diferença de desempenho. Próximo jogo aqui, o Shadow of the Tomb Raider, é um jogo que traz um consumo bem alto dos notebooks. Vocês podem observar aí, beirando seus 120 watts, quase 90% de carga da fonte, né? E aqui, para 4050, ela ganha, mais uma vez, com uma diferença bem grande, 55% mais FPS. E olha que aqui tá sem DLSS, sem nada. Aqui no Forza, o primeiro teste aqui no Forza eu trouxe no alto, tá bom? Que é para placas de 4 GB, se você quiser comparar também, né? Se você testar no Ultra, são no mínimo 6 GB de VRAM aí, senão você perde muito desempenho. Tem outro percebe também, o épico, né? Mas no Ultra esse jogo ainda assim vai estar muito bonito. E também a gente consegue comparar até processadores. É muito interessante esse teste. E aqui no alto, a diferença foi 38% para 4050 do Nitro, certo? Testei aqui no Ultra, deixar aqui no Ultra só para a gente ver. Claro, lembrando, sem DLSS, sem FSR. Se você ativar o DLSS qualidade, com certeza vai ter um pouco mais de FPS, né? E aqui, ó, a diferença tá coisa quase 50% para 40-50, diferença bem grande, principalmente nesse jogo aqui no Forza 5, 47% mais FPS para 40-50. Black Myth Wukong, aqui no benchmark também. Aqui no benchmark botei no DLSS qualidade, é praticamente um jogo muito pesado aí para a placa de vídeo. Eu quando zerei, acho que eu botei no médio também, joguei no médio, tá bem tranquilo. No baixo aí fica bem feio, mas no médio tá bem tranquilo. DLSS qualidade, deu pra jogar de boa. Claro que se você quiser o máximo FPS, porque é um jogo muito frenético, pode botar ali no DLSS até desempenho. Aqui a 4050 brilhou muito, 74% de FPS a mais. Aqui no preset testei aqui com o gerador de quadros. O gerador de quadros eu recomendo aí acima de, se você tiver FPS base aí, 45, próximo de 60, para você não sentir tanto assim a questão do input lag. Então, nesse jogo dá pra jogar com um gerador de quadros tranquilo também, mas eu não cheguei a zerar com. Aqui, um gerador de quadros foi 49%, teve uma diferença bem grande também. Próximo jogo aqui, Cyberpunk, testei no Ultra com DLSS qualidade. Lembrando que o Cyberpunk ele tem um DLSS Transform, que é um pouquinho mais pesado que a versão base, né? Mas ainda assim, melhorando a qualidade, só que pesando um pouquinho só. Coisa de 2-3%, não impacta tanto assim não. Aqui no DLSS, no preset Ultra, a diferença foi mais ou menos, deixa eu ver, a diferença foi 48% para 40-50. Aqui também o Cyberpunk ele tem também o gerador de quadros, junto com o FSR3. E aqui a gente consegue um pouco mais de FPS, né? E só para lembrar que o Cyberpunk é um jogo muito pesado para o processador. E o gerador de quadros do FSR3 pesa muito para o processador. Então, fica o dobro mais pesado, né? Então, o cara tem que ter uma margenzinha também de processador. E aqui no FSR, no Cyberpunk Ultra com o gerador de quadros foi 33% de desempenho. Próximo jogo aqui, o Cyberpunk não. Parei um pouquinho para beber água e voltando aqui com o Red Dead 2, aqui no preset otimizado do canal Radio Unboxing. Acho que todos os canais, eu acho que quase todo mundo joga nesse preset otimizado aí, que não compensa se eu colocar lá no Ultra. E mais uma vez, aqui a 4050, dando show aí, fazendo quase 100%, 100 FPS de média. É claro que vai fazendo o percurso aí do teste, e no final fica aí próximo dos seus 90 FPS, e já a 3050 fica perto aí dos seus 60 FPS. E a diferença foi 47%. E aqui, pessoal, o resultado final aí, a média dos 15 jogos, 28 testes, né? A média foi 38% mais FPS para 40-50. Isso é uma média bem interessante. E lembrando, pessoal, que eu fiz a média das porcentagens. Não peguei a quantidade de FPS, coloquei num bolo só e fiz a média.
É porque 15 FPS no CS2 não é a mesma coisa que 15 FPS lá num Red Dead 2. Não é a mesma coisa. Então eu achei mais justo fazer dessa forma aí pra você pegar a porcentagem e depois fazer a média. Deixei até essa pergunta aí se vale a pena pagar mais. Então, para você decidir aí, eu acho que tem que dar uma olhada aí para a porcentagem de desempenho a mais. Então, se a gente considerava aí mais ou menos que a diferença é uns 30%, aqui no meu teste deu 38%. Mas vamos dizer que é 30%. Então, se o notebook, vamos dizer que o 3050 seja uns 4.000. Então, se o 4050 tiver por uns 5.200, que seria 30% a mais no valor, então mais ou menos seria esse o preço justo. Então, analisando o valor a mais aí que tem de desempenho, a versão 4050, dá pra gente ter uma noção boa aí se é uma boa promoção, se tá barato, se tá caro. Então, se o seu foco é jogos exclusivamente, com uma porcentagem aí de mais ou menos 30%, vamos fazer uma média aí para baixo, e dá pra gente ter uma análise melhor aí se o preço do notebook está compensando ou não, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, se você quiser comprar um Nitro 3050 ou 4050, vou deixar aqui os links na descrição. Lá no Mercado Livre, geralmente, é onde está com o melhor preço, com certeza. E quando tiver promoção, vou postar lá nos grupos de promoções, seja a versão 4050 ou 3050. Fiquem antenados aí, ativem as notificações, certo? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Em breve aí, um super teste aí com a versão 3050 e também com o Lock Essential, também com a 3050 de 6 GB. Aquele super teste, quase 100 jogos aí, ou tô pensando até em ultrapassar os 100 testes, na verdade. 100 jogos não, 100 testes. Aí 100 jogos, aí você me quebra. Beleza, pessoal? Até a próxima. Forte abraço e salvamento Brasil.